Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus, primeiro domingo de fevereiro. Daqui a 2 domingos, vamos estar no domingo após o nosso encontro de líderes, 15 de fevereiro. Temos o encontro de líderes da Igreja Cristã da Família, todos os líderes e colíderes de ministérios, todas as igrejas vão estar aqui presentes, dá mais de 500 pessoas. E nós vamos fazer o nosso lançamento sobre o tema 2020 na prática com toda a liderança. Temos preparado esse momento aí, toda a associação, a diretoria, os ministérios estão preparando esse momento. E eu tinha combinado aqui com o Daniel, culto de domingo, sobre falarmos com vocês sobre isso, porque nós como Butantã estamos dentro desse movimento, toda a igreja está envolvida nisso. Uma geração 4.0, que é o nosso tema 2020, que quer dizer, aqueles que estão aqui vivendo o ano 40 da nossa igreja, que são todos vocês, tenham chegado desde o início ou da semana passada, estamos nesse momento aqui. E então estava pensando, quero pregar o domingo anterior, os domingos que antecedem ao nosso encontro, sobre este momento que nós vamos ver como igreja, o momento da liberação da palavra de Deus sobre todos nós, como Igreja Cristã na Família, para o trabalho de 2020. Então, hoje aqui, a minha ideia era falar sobre isso. Eu marquei na minha agenda Paulo Friso. Falei, Paulo, você vai pregar hoje? Ele falou, não. Não quer pregar, não? Porque domingo que vem e o outro domingo seria 9 e 16, seriam os 2 domingos juntos em relação ao encontro de líderes, pegar um antes e um depois. Mas teve uma mudança que nós fizemos lá no nosso calendário, então não é que o Paulo não ia pregar mesmo não, eu que marquei e ele não estava nem sabendo. E eu tinha marcado algumas séries de pregações, eu já faço as minhas ideias, eu vou marcando sempre no celular e no computador, as ideias de pregações. Cada 20 ideias eu fecho um bloquinho, fica lá. Eu estou no ideias 16, então 20 vezes 16, tem lá 20 vezes 16 ideias de mensagens. Que eu vou vendo, lembrando, pensando. E eu tinha pensado num aqui, falei, eu vou pregar isso aqui na igreja, que chama-se Achado não é roubado. Tá bom, hein? Achado não é roubado. Então, assim, como eu ia falar sobre o encontro, que está com essas 2 mensagens na cabeça, mas o Paulo acabou de falar o testemunho dele aqui do dízimo, realmente, eu vou falar com mais calma sobre esse assunto, porque ele é um pouquinho mais extenso do que somente esse aspecto, mas em Levítico 6 ele fala sobre esse assunto, sobre aquilo que você acha e não devolve, e que você acha e devolve. Porque às vezes a gente fala, achado não é roubado, né? Até o Paulo brincou aqui, ó, achei, não conta para ninguém, não fala nada aqui, dá que aparece o cara aí, né? Dá que a gente corre o risco de achar quem que perdeu. Mas é óbvio que se você perder alguma coisa, você vai querer que alguém encontre e fale, alguém perdeu? Né? Não vai apregoar aqui, quem perdeu o dinheiro? Eu. Não. Você tem que saber se a pessoa perdeu mesmo, né? Se é ele mesmo. E você pode estar na situação de quem encontra algo, e é uma bênção para a sua vida, ou na situação de quem perde algo, e alguém vem e fala, olha, você perdeu. E aí é uma bênção para a sua vida também. Eu já vivi essas 2 situações. Então eu ia falar sobre isso aqui, né? Vou misturar as 2 coisas, em homenagem à mensagem do Paulo aí no nosso dízimo. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz uma oração, que eu queria comprar figurinhas. Minha mãe não me dava dinheiro, não tinha mesada, eu queria comprar figurinhas, que naquela época era o brinquedo das crianças, né? Hoje ainda tem, quando tem Copa do Mundo, essas coisas, o pessoal tem álbum de figurinha, né? Mas antigamente era um negócio assim, né? Tinha que ter tinha figurinha carimbada, dava prêmio, dava presente. Eu queria comprar figurinha, não tinha dinheiro. Eu fiz uma oração de 6 anos. Fomos para a igreja de táxi. Eu entrei no táxi, e aí quando eu fui abrir a porta do táxi para sair, na fechadura do táxi, ou seja, onde a porta bate, não na maçaneta, na fechadura mesmo lá,
no encontro de porta com lataria, tinha um negócio embrulhado e enfiado ali. E quando eu olhei, era a maior nota que tinha na época, que era um Santos Dumont. Acho que era 10 mil alguma coisa. Os mais velhos devem lembrar desse dinheiro aí, que devia ser cruzeiros. Cruzeiros. Dava para comprar um pacote de figurinha. Um pacote de figurinha era a unidade de riqueza de uma criança. Entendeu? Um pacote fechado. Você na banca de jornal, que é uma coisa que existia naquela época, e tinha um pacote que vinha com os envelopes assim. E você comprava toda aquele pacote, não sei quanto tinha, 100 maços lá, quanto que era aquele negócio. Eu comprei um pacote de figurinha, eu me sentia a pessoa mais rica do mundo. Contei na escola, Deus me deu um pacote de figurinhas. Porque Deus te galardoa com presentes na oração que você pede, às vezes coisas que você nem acha que é tão necessário assim. Agora o tempo passa e você vai descobrir então o que você dá para Deus e como você dá para Deus. Nós temos aqui, e vamos aumentar a frequência durante 2020, de um culto chamado Cada Um Tem, que é o CUT. Cada um tem significa o que eu entrego, porque a palavra culto significa entregar, dar algo. Cultuar a Deus é oferecer, prestar culto. Mas hoje, na nossa concepção evangélica, neopentecostal, culto é o lugar onde você vai receber uma bênção. Que você vem ouvir uma palavra, receber uma oração, uma orientação, ter comunhão, desfrutar de uma música. Então o culto hoje virou uma coisa que você senta e recebe. Mas na Bíblia o culto é uma coisa onde você vem e dá. E nós queremos nossa ênfase 2020, pensar nisso. O que nós estamos entregando a Deus? Então eu queria que você pensasse nisso. A mensagem que eu tenho é em cima de dois personagens. E provavelmente aqui 99% dessas pessoas não sabem quem são esses dois personagens. E o tema dela, para os nossos diáconos colocarem lá, é Irão ou Bezaleu? Conhece? Irão ou Bezaleu? Qual que você escolhe? Antes que você passe alguma crise de consciência aqui, vamos falar dos dois, para você entender esses dois tipos de pessoas, que são duas pessoas que trabalham e entregam coisas a Deus. E ver o que você pode se colocar como um cristão nesse momento de entregar algo a Deus, ao Deus que merece todas as nossas coisas. A história de Irão, ela é contada em 1 Reis, no capítulo 7. Então, abra lá, 1 Reis, capítulo 7, conta a história da construção do templo. Salomão construindo o templo. Vocês sabem que Salomão é filho de Davi. Davi quis construir o templo, Deus não deixou. Se você não sabe, estou contando. Deus não deixou. Falou, você tem muito sangue em suas mãos, você brigou muito, você é uma pessoa de guerra. O seu filho vai construir o templo. Aí o que o Davi fez? Ele foi juntando dinheiro, e falou, filho, guardei aqui um monte, agora você constrói o templo. E Salomão construiu um templo que era uma das maravilhas do mundo antigo. O famoso Templo de Salomão. Gente de todos os lugares iam lá olhar aquele prédio, que ainda tem algumas ruínas, pouquíssimas é verdade, hoje lá em Jerusalém. O templo que tem lá em Jerusalém, a Leni estava perguntando isso outro dia, não tem nada a ver com o Templo de Salomão. Ele é um templo que Herodes construiu. Não o Herodes que vivia na época de Jesus. Um anterior, uns 100 e poucos anos antes, ele construiu aquele grande templo que sobrou o Muro das Lamentações, os judeus vão até hoje, e onde nós iremos lá em novembro, para quem for para Jerusalém, lá fazer a sua oração e bater a cabeça no muro. Agora, o Templo de Salomão, ele era esplendoroso, enorme, rico, tem uma riqueza de detalhes da construção. E para construir aquele templo, o Salomão pensou numa pessoa que pudesse ter essa força. E essa pessoa era o Irão. Irão. Então aqui 1 Reis 7. Ele começa a falar que ele construiu um palácio, que é onde ele morava, e a partir do versículo 13 ele fala do templo. E enviou o rei Salomão mensageiros, mandou trazer a Irão de Tiro,
Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Irão era semi-judeu, era filho de mãe de Naftali, e o pai fenício, de Tiro. E o pai dele era bom nesse negócio de cobre, e era um bom em construção. E o Irão era uma pessoa cheia de sabedoria, de entendimento, de ciência, para fazer o que desse para ele. E aqui, a partir do versículo 15, ele especifica tudo o que tinha que construir no templo. Você vai lendo, vai até os 50, é longo, eu não vou ler aqui. Mas ele vai dizendo tudo o que tinha que ser feito. As colunas de cobre, as alturas dela, os fios, os capitéis, que é o que está em cima da coluna, redes que tinham lá uma decoração. E depois dos capitéis das colunas, no versículo 23, tinha um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, que dá mais ou menos 4,5 metros, que é como se fosse um mar mesmo, feito de cobre. E era uma decoração, né? Eu não sei como é que era naquela época. Eu recebi, essa semana, uma delegação de Israel, o presidente de um evento, de uma associação lá de Israel, que nós estamos conversando sobre startups. Já foi, já voltou, e tem a ver conosco aqui, já contei essa história na nossa ICF Tel Aviv. E ele não é cristão, ele é judeu, foi uma boa conversa. Aí falamos, aí ele falou, ontem eu fui visitar o Templo de Salomão. Falei, como é que é? Aí que eu lembrei, né, que tinha aqui o Templo de Salomão lá da Igreja Universal. Você vê, um judeu veio, é uma atração turística, conheceu o Templo de Salomão. Falou, vamos ver se é verdade mesmo, né? Tem lá uma série de figuras, uma série de coisas, uma série de decorações. E, da mesma maneira, no Templo de Salomão tinha. Eu imagino as pessoas iam lá visitar e ver esse mar de cobre, as coisas ali que estavam construídas em volta, os 12 bois, cada um olhando para uma face, 3 para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. E então o Irão fez essa estrutura toda. Então, como eu falei, ele vai até os 50, dizendo tudo o que ele tinha feito. Irão era bom. Era amigo de Salomão. Foi contratado e construiu o templo. Depois ele fez as pias, versículo 40. Eu lembrei aqui do banheiro lá de Teresa, que fez as pias, as bacias, né? A decoração, os mármores. Então tem uma obra, a obra que se faz aqui. Nós gastamos um tempão para fazer isso aqui. Agora mais esse mês para poder completar a parte elétrica, a parte hidráulica, o banheiro novo. Graças a Deus você pode ter agora a sua dor de barriga e não precisa ir naquela casa do Smurf lá que tinha ali. Smurf é um som onomatopaico. Então, banheiro lindo lá. As pias aqui não eram pias do banheiro, não. Era para os processos de sacerdócio, né? O Irão era uma pessoa entregue e que sabia fazer. Não dá nem para pesar a quantidade de cobre que gastou. E aí, depois de tudo isso, ele fez os utensílios. Versículo 48, que convinha à casa do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro, onde estavam os pães, os castiçais, tudo de ouro, as flores, as lâmpadas, os espevitadores, que são os empurradores lá de churrasco, as taças, os apagadores, as bacias, tudo de ouro finíssimo. E assim se acabou toda a obra do Senhor, da casa do Senhor que Salomão fez. E ele, então, no capítulo 8, ele dedica isso a Deus e toda aquela história que a gente conhece. No final dessa dedicação, capítulo 8, versículo 66. Teve 8 dias de festa, e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, guarda esse ponto aqui. Isso acontece até hoje conosco. Deus tinha falado várias vezes, olha,
eu não moro em casa nenhuma, meu negócio não é templo, não se apeguem a coisas, eu quero o coração, eu estou aqui para uma relação pessoal, eu sou um Deus invisível, não precisa de imagem, não precisa de estrutura, não precisa de intermediário, vocês não precisam de rei. E quando Samuel recebeu o chamado do povo dizendo, queremos um rei, Samuel ficou chateado, e Deus falou, Samuel, não se preocupa, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, porque esse rei vai cobrar tudo deles. Esse rei vai construir palácio para si mesmo, vai pegar as filhas deles para serem suas servas, vai pegar os filhos para serem seus soldados. Esse rei vai se glorificar em cima do povo. Eles não entenderam que não precisam de uma pessoa para dizer, esse é o nosso líder. Nós somos assim também. Nós não imaginamos quem é Deus, nós imaginamos quem são os homens. Você tem a oportunidade de glorificar a Deus pelo que Ele é, mas você costuma glorificar a Deus por aquilo que Ele faz. Isto é humano. O povo aqui estava satisfeito porque eles viram um templo maravilhoso, mas Deus era o Deus mesmo antes daquele templo. Nós aqui ficamos felizes quando começa a melhorar a infraestrutura da igreja. E amém, que venham os banheiros, que venha o salão, que melhore a infraestrutura, que seja bonito, que as pessoas venham e pensem, uau, que igreja. Mas Deus não está nesse negócio. Deus está no seu coração. Deus está no relacionamento pessoal com você. Deus quer um coração voluntário. O resto é uma consequência e não uma causa. Porque o povo está acostumado com pão e circo. Aquilo que ele vê, ele acredita. Se não tiver um negócio bonito, Deus não está nesse lugar, não. Entende o que eu digo? Nós glorificamos as obras de Deus, mas não glorificamos a Deus. Não é pelo que Deus é pelo que Deus dá. Isso está errado. E se Deus não der nada, a nossa glorificação tinha que ser a mesma. E se Deus der muito, a nossa glorificação tem que ser a mesma. Porque quando crescerem as riquezas, não ponhais nela o vosso coração. É isso que a Bíblia diz. Eu não quero desejar ninguém pobre aqui, mas a Bíblia diz que é melhor você ir sem um olho para o céu do que com os dois para o inferno. É melhor você passar a vida inteira em dificuldade e luta e depender de Deus, do que ficar rico no começo e falar, olha, agora eu como conta da minha vida, obrigado. E você tem que pensar, por que você passa as suas lutas? Será que não está faltando um pouquinho de entrega? Não está faltando um pouquinho de dependência? Um pouquinho de voluntário? Um pouquinho de dar a fundo perdido? De perder para ganhar? De achar que é melhor dar do que receber? De abrir? De amar primeiro? Porque todos esses exemplos são os exemplos do que Deus fez conosco. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Ele nos buscou quando nós não valíamos a pena. Ele se empobreceu para que nós enriquecêssemos. Mas nós, na nossa maneira de cultuar as avessas, queremos que nós continuemos a enriquecer, nunca a empobrecer. Então, o que a Bíblia fala, siga o exemplo de Jesus, a gente não quer seguir o exemplo de Jesus, a gente quer que Jesus faça conosco mais. Irão. Não tem nenhum problema com Irão, mas ele foi pago por isso. Aquele povo gostou, maravilhou, ficou, que legal. O que aquele povo não sabia é que quem estava pagando aquela conta era o povo. Aqui no capítulo 9, versículo 11. Leu 10. Sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. 13 anos para o palácio, 7 anos para a casa do templo. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, faia e ouro, segundo todo o seu desejo. O que Salomão pensou, Irão trouxe. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul, até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. O Irão não gostou do presente, não. Falou, isso aqui não, hein?
chamava terra de Cabu. Cabu não estava bom até hoje. E aí no versículo 15 diz: e esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Hazor, Megido e Gezer. Ele conta a história aqui que esse Gezer aqui é uma cidade que o rei do Egito conquistou dos cananeus e deu como dote para Salomão pela mulher que ele teve. A filha do faraó casou com Salomão e Salomão ganhou essa cidade como presente. E aí ele restaurou aquela cidade. Para finalizar com o Irão aqui, versículo 26, finzinho do capítulo 9. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou o Irão com aquelas naus, os seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Esse versículo aqui deu já um pano para manga imenso, porque acho que você já deve ter ouvido falar das minas de ouro do rei Salomão, ou do ouro de Ofir. Ninguém sabe onde é. Mas uma coisa é certa, e o versículo dá essa dica. O Irão era fenício, e a Fenícia é onde é o Líbano hoje. Ali estavam os portos. O porto mais antigo do mundo é ali. O porto ainda em operação, mais antigo do mundo. Os fenícios eram excelentes navegadores. E aqui ele fala que o Irão mandou com aquelas naus seus servos, marinheiros, que sabiam do mar. Esse que sabiam do mar aqui é um pouquinho mais profundo. Porque o mar que eles tinham ali, que é o mar Mediterrâneo, Mediterrâneo quer dizer no meio da terra. Na verdade, o mar Mediterrâneo é um lago. Porque a África embaixo, a Israel e o Oriente para a direita, a Turquia, a Grécia e a Europa em cima. E uma pequenina saída para o Atlântico, lá atrás de Portugal. Estreito de Gibraltar. Ali era a navegação. Só que os fenícios, eles sabiam navegar em mar aberto. E tem gente que até hoje acha que foram os fenícios os primeiros a chegarem no Brasil. Porque tem algumas coisas falando disso lá na Amazônia. Tem sinais de navios fenícios com os índios na América do Norte. Muito antes do Colombo, muito antes. Então, onde estão as minas do rei Salomão? Tem gente que fala que é aqui no Brasil. O fato é que o Irão queria dinheiro para isso. Recebeu dinheiro para isso. Foi pago para isso. Ok. Agora, abra aqui em Êxodo capítulo 35. Aqui em Êxodo 35, nós temos Moisés falando do tabernáculo, da construção do templo, para o povo que estava no deserto, saindo de Egito para a terra prometida. Então fez Moisés juntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado, do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor. Então Moisés está dizendo assim: nós vamos levantar uma oferta voluntária. Isso não é obrigação, isso não é dízimo, isso não é mandamento. Isso é o que você tiver no seu coração. Só que eu quero dizer o que eu preciso. Eu preciso de ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintos de vermelho, peles de texugo e madeira de cetim, azeite para a luminária,
especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Lista de materiais, especificação, precisamos disso aqui, ó. Para construir o templo, eu preciso disso aqui. Se você for olhar depois toda a explicação do memorial descritivo do templo que Deus deu para ele lá no monte, ele precisará desse material. A madeira para fazer as coisas, revestimento de ouro, as pedras preciosas que iam, éfode era aquele peitoral que o sacerdote levava, cheio de pedras preciosas com significado. O incenso, outra pergunta da Leni essa semana aí, o incenso era feito com uma série de especiarias especiais mesmo, que eram misturadas para fazer queimar e aquela fumaça sair continuamente na oferta do altar. Os vasos, as pias, aquelas mesmas descrições que Salomão está falando lá, dos utensílios do templo, que eram construídos com esse material. Então, Moisés está pedindo ao povo, faça uma oferta para a gente construir. Hoje seria cimento, tijolo, madeira, instrumentos, toda essa parte de decoração, o revestimento, aquele tecido azul, a pele carmesim, as peles de animais, para revestir, para forrar, porque esta é a casa de Deus. E aí ele continua dizendo, e todos, versículo 10, e todos os sábios de coração entre vós virão, e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Quem vai construir? Vocês aí. Vai construir o quê? Vai construir o tabernáculo e a sua tenda, a sua coberta, seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca, os varais, o propiciatório, o véu da coberta, a mesa. E ele vai descrevendo aqui, até o versículo 19, as vestes dos ministérios para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, as vestes de seus filhos para administrar no sacerdócio. Igualzinho lá em Reis, Salomão descreve até o versículo 50, tudo que eles tinham que construir. Então há uma grande similaridade entre as duas coisas. Os dois estão construindo um templo, os dois têm um plano de construção, os dois têm o material que eles precisam. Moisés pede para o povo isso. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todos os serviços e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achou com pano azul, púrpura, carmesim, linho, as peles e os pelos, descreve aqui de novo, todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, trazia oferta ao Senhor. Madeira, aí versículo 25, todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho, e todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode, para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para os óleos da unção, para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer alguma coisa para a obra que o Senhor ordenara a Moisés, se fizesse, aquilo trouxeram os filhos de Israel, por oferta voluntária ao Senhor. Naquele tempo não tinha uma loja para comprar, e eles estavam no deserto. Dos pelos se faziam os fios, dos fios se faziam os tecidos, os panos. Tudo do zero. E como é que esse povo tinha tudo isso, hein? Lembrando que eles eram escravos por 400 anos no Egito, ou praticamente metade desse tempo. De onde vinha esse ouro, essa prata, essas peles? Você vê que os príncipes traziam as especiarias, porque isso era uma coisa cara. Esses presentes eram os presentes que Jesus recebeu quando nasceu. O ouro, o incenso, a mirra, especiarias, mascarar o cheiro. Aquele povo deu voluntariamente.
E ele deu voluntariamente do que eles receberam. E eles receberam como despojo. Então, quando o povo está saindo do Egito, depois das 10 pragas, quando morrem todos os primogênitos, cai um temor sobre o povo do Egito. E o povo do Egito fala, por favor, vão embora. Saiam. E leva aqui de presente, Então, aquele povo de Israel saqueou o povo do Egito. Isso é chamado despojo. E faz parte do dado, não é roubado. O povo do Egito não tinha prazer em dar dinheiro para eles ou dar riquezas. Mas está falando assim, por favor, leva aí, mas me esquece. Depois de 10 pragas, nós não queremos mais vocês não, pode ir embora. Foi o peso de Deus castigando o povo do Egito e saqueando aquele povo para Israel. E da riqueza que aquele povo saqueou do Egito, veio a riqueza que eles ofertaram para construir o santuário de Deus. E esse é um processo que acontece na sua vida. Não pense que o diabo vai te dar dinheiro. Não pense que os seus chefes, as empresas, o sistema capitalista, o mundo aí está aqui para te beneficiar, para te enriquecer. Ninguém dá dinheiro à toa. Pelo contrário, eu digo isso sempre. Se você trabalha numa empresa que exige pouco e paga muito, das duas, uma, ou você vai ser despedido, ou a empresa vai quebrar. Não existe esse lugar em que você não faz nada e ganha demais. Então, a bênção de Deus, ela tem que vir de alguma coisa que está na mão do Egito. O diabo usurpou todas as coisas. A Bíblia fala que Deus diz, minha é a prata e o ouro. Mas, na verdade, a prata e o ouro é do Banco Central. Está na mão dos ricos e poderosos. O dinheiro e a riqueza do mundo está se concentrando. Cada vez mais, menos tem, mais. E os pobres, mais pobres. Então, você tem que saber uma coisa. Se você quer quebrar esse ciclo, começa com Deus. Tem que ter uma pressão de Deus para que haja um despojo. E você tem que saber despojar o Egito. Quando eu trabalhava de assalariado, eu falei isso para o meu chefe, olha, eu gosto de você, não tenho nada contra você, mas quero dizer uma coisa, não é você que me paga, sou eu que te sustento. Porque eu sou abençoado. E quando eu for abençoado, você vai ser abençoado. Para Deus me abençoar, tem que abençoar você, você é meu chefe. Então, alegre-se que eu trabalho aqui. Antes que você saia fazendo isso amanhã de manhã, chefe, vem cá, eu quero te dar uma palavra. Duas coisas. Primeiro, eu falei isso para o meu chefe depois de um bom tempo que a gente vivia junto. Que ele já me conhecia, já sabia. Ele já entendia essa história. Então eu não cheguei lá botando o dedo no nariz dele. Segundo, eu realmente abençoo a vida dele. Isso é uma mentalidade. Se a sua mentalidade é, Deus, me dá um emprego que eu não preciso trabalhar nada e ganhe muito dinheiro, para que eu possa te servir. Me dá um emprego para que eu possa trabalhar até mais cedo, que assim eu chego cedo na igreja para o culto. Me dá um emprego que eu possa fazer vigília até tarde, não vá trabalhar no dia cedo, porque ele vai entender que eu estava em oração. Isso não existe, irmão. Então você precisa produzir. Você precisa produzir e abençoar. Você precisa ser efetivo, excelente, além. Porque a Bíblia fala que o servo inútil é aquele que está lá esperando o homem chegar no meio da madrugada. E quando ele chega, antes dele comer, ele serve o chefe. E depois que serviu tudo, ele vai cuidar dele. E vai dizer assim, você é um servo inútil, porque só fez aquilo que devia ter feito. Esse é o padrão de chefe da Bíblia. Agora, na hora em que você produz, o seu trabalho aparece. Se você for de Deus, você é abençoado. Você é realmente um Daniel. Você é um José. Se a sua excelência está para Deus, ela vai aparecer diante de todos os homens. Então faça o máximo do que você pode. E espere o máximo do que Deus pode.
que é muito mais do que você. E nesta hora você vai ser abençoado. Realmente, meu chefe, o maior bônus da história dele foi porque eu ganhei. Estes homens tinham dinheiro do Egito. O que eles fizeram? Na hora da oferta, eles deram. Então, e nós não somos essa igreja que fica pedindo dinheiro aqui. Dízimo é 10% que você ganha. Então está feita a conta. Não precisa nem mais nem menos. Cumpra a lei. Agora, oferta é o coração. Oferta é voluntária. E eles deram voluntariamente o que eles tinham recebido de graça. E eles deram voluntariamente do trabalho deles, porque cada um era bom naquilo que fazia. Aí vem o versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e prata e cobre, em artifício de pedras para engastar, artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aimazamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Ele fala várias vezes para frente aqui sobre Bezalel. Eu não vou ler todas aqui não. Mas lá no capítulo 38, no 39, ele volta no Bezalel quando fica tudo pronto. Depois você pode ler o que ele fez, né? O altar, o pátio, as vestes. O Bezalel, ele tinha essa inspiração de inventar onde não tinha, de fazer as coisas que ninguém sabia, de dar um jeito, de entregar. E no final, estava o templo pronto, tudo feito e a obra de Deus completa. De onde veio o dinheiro? O dinheiro veio do povo. Teve imposto? Não teve imposto. O imposto que Israel pagava era 10%. A taxa fiscal de Israel, a carga fiscal de Israel era 10%. É o dízimo. O resto era oferta. E aqui no capítulo 38 de Êxodo, no final, ele faz um inventário de tudo que ele gastou. 21, Êxodo 38, 21. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Por que eu estou lendo isso aqui? Todo o dinheiro que nós temos na igreja é contado. Toda oferta que se faz é contabilizada. Se você escrever aqui ministério social, aquele dinheiro vai para o ministério social. Se você escrever educação, vai para a educação. Se você escrever profético, o que for que você dedicar a sua oferta, é para aquilo que vai. Nós vivemos como igreja, pagar o aluguel, os salários, as coisas, dos dízimos, que é 10% do que você ganha, que aí não tem conversa nem discussão, e de ofertas abertas. Se você, em vez de dízimo, colocar oferta, e não especificar para que a oferta, ela vai para o geral. Mas se você especificou uma oferta, ela vai para aquilo que foi especificado. Nós já vivemos situações em que a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, mas não podia botar a mão na oferta. Porque a oferta é para aquilo que foi especificado. É você que controla. E nós temos aqui os nossos Itamar, que fazem a contabilidade, para saber quanto entrou e para onde foi. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não eram os desejos do rei. Tudo que o Salomão imaginou, o Irão fez. Tudo que Deus falou para Moisés, o Bezalel fez. Ele com a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra,
engenhoso artífice, bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos. A prata dos arrolados da congregação, 100 talentos. Um beca, que é uma medida de volume, para cada cabeça. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário. 2.775 ciclos para os colchetes. Cobre da oferta, 70 talentos. E ele vai especificando aqui tudo. O quanto eles ganharam, aonde eles gastaram. Nós entendemos a igreja assim. O nosso papel é contabilizar e prestar contas. E o seu papel? Aqui tem uma maioria de homens e mulheres sábios que voluntariamente entregam não apenas o dinheiro que foi despojado do Egito que está na sua mão, como a sua capacidade de tecer, coser, fiar e construir. É assim que nós construímos a igreja. Os nossos ministérios são voluntários. Nós temos 22 ministérios que você pode trabalhar aqui. Você não vai receber dinheiro para fazer isso. Ninguém está recebendo dinheiro para cuidar dos seus filhos agora lá na salinha. Ninguém está recebendo dinheiro para ficar sem assistir o culto e ficar olhando para a rua, cuidando do carro. Ninguém está recebendo dinheiro para fazer movimentar as pequenas famílias. Essa semana teve várias reuniões aqui durante a semana. Ministério Culto Domingo, Ministério de Pequenas Famílias. Vai ter agora, quinta-feira, o início. Gente trabalhando, reunião feita à noite. Voluntário. Todo líder ministerial dessa igreja é líder voluntário. Nós temos pessoas que recebem da igreja, pastor tempo integral? Temos. Para quê? Para coordenar o trabalho dos voluntários. Nós não pagamos pessoas para fazer o serviço. Nós separamos pessoas que vêm trabalhar para a igreja para melhorar o serviço. Os músicos que tocam aqui, eles não recebem cachê. Eu já nem venho com a ideia. O Daniel, que dirigiu o louvor hoje aqui, ele não é pago para dirigir o louvor aqui. Mas eles chegam 4 da tarde para ensaiar. Para dar o melhor. Esse melhor tem sido cada vez melhor. São pessoas sábias e entendidas no que fazem. O pessoal que chega às 5 da tarde para orar lá, e para fazer a rodinha aqui no começo do culto, estão orando e discernindo por esse culto, não recebem por isso. Mas eles querem que aconteça algo na sua vida. Que você receba uma bênção. Que Deus fale com você. Trabalho voluntário. A igreja vive de trabalho voluntário. Agora aqui também tem um Bezalel. O Bezalel é esse cara que inventa invenções. O Bezalel é esse cara que sabe tudo e descobre, tira da manga aquilo que ninguém pode saber. Eu gosto desse inventando invenções. Isso é inovação. Isso é descobrir o que ninguém descobriu. É ter uma ideia que ninguém teve. É transformar a areia em jardim. E se você for em Israel, você vai descobrir um monte de gente assim. Que inventa invenções. Que olha para um negócio e fala, e se fizesse assim? Por isso tem a maior per capita de prêmio Nobel do mundo em Israel. Por isso é o país das startups. Por isso é o maior país de inovação e tecnologia do mundo. Há uma bênção nessa história. Há uma bênção nessa história para nós como igreja. Nós queremos ter Bezaléis aqui no nosso meio. Pessoas que se levantam e falam, eu dou voluntário, mas é além. Deus te deu um chamado acima de todas essas coisas. O Espírito de Deus vai te encher de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções e para trabalhar com todo tipo de material. A pergunta é o seu coração. Você vai receber em pagamento 20 cidades e falar, meu irmão, que cidade é essa que está me dando? Que salário é esse que está me pagando? Você acha que isso aí paga a minha conta? Porque quando você ficar craque, você fica caro.
E as pessoas às vezes não têm noção do quanto custa. Eu faço muita coisa pro bono na vida. Aí o cara fala, pastor, não me chame de pastor, né? Paulo, você vier aqui fazer, nós não temos dinheiro, mas nós precisamos da ajuda. Então nós podemos dar aqui tanto. Falar essa coisa, não dá nada. Se você me der essa mixaria, parece que eu estou trabalhando por isso. É melhor fazer de graça. Eu sei quanto eu valho. Eu sei quanto custa a hora. Você tem que saber quanto você pode ser feito por Deus. E a oração que eu quero fazer essa noite com vocês é a oração de ter um espírito voluntário. Porque Deus merece. Nós estamos diante de um ano de trabalho. Esse ano da igreja não vai ser feito pelos pastores pagos. Vai ser feito por cada membro, em cada lugar. Por cada pessoa com o seu ministério. Mas eu quero dizer uma coisa. Quanto mais jovem você for, melhor. Porque você vai aprender. Você vai aprender o que em nenhum lugar você vai aprender. Você vai sair daqui com um diploma que nenhuma faculdade dá. Você vai ter uma capacidade de ser uma pessoa que nenhuma empresa pode deixar passar. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu lembro, com 9 anos de idade, de pela primeira vez olhar para 1 Coríntios 12 e falar, tem dons do Espírito Santo. Como é que é isso aqui? Eu não sabia dessa história. Deus pode te dar alguma coisa de graça e você ficar bom no negócio assim, sem estudar? Eu quero. Eu sabia quem eu era, mas muito mais, eu sabia quem eu não era. Hoje as pessoas têm uma imagem de quem eu seja, mas eu continuo sabendo quem eu não sou. Você tem uma grande chance de ser muito mais do que você já sonhou em Deus. Quando o Egito te der o despojo, dê voluntariamente. E quando Deus chamar você, para você ser a pessoa, pense, eu quero ser um Bezalel. Eu quero ter invenções de invenções. Eu quero ter a criatividade do reino. Eu quero fazer isso para construir um altar a Deus. Eu quero fazer uma casa para Deus. Que as pessoas se maravilhem. Eu quero construir a arca, onde Ele possa colocar as tábuas que Ele escreveu. Eu quero construir um lugar onde a santidade vai habitar. Eu quero ser revestido de glória. Nenhum prédio pode ser revestido de glória, mas a sua obra pode ser revestida de glória. Eu quero ter algo que a nuvem desça e o Espírito apareça. As pessoas vão ver o que você está por fora, não por dentro. Porque glória, em hebraico, é kabot, cobertura. A glória é o que as pessoas veem, não é quem você é. O rosto de Moisés brilhava. As pessoas viam ele resplandecendo. Ele continuava sendo carne, mas ele estava brilhando. Você pode ser essa pessoa. Agora você tem que entender quem Deus é, quem você é. O que Deus pode, o que você pode. E entender que Deus pode tudo, não para te fazer rico, mas para te usar. Porque o poder dele não está numa lâmpada que você esfrega e faz desejos. O poder dele está em se aperfeiçoar na sua fraqueza, para que você, sendo fraco, seja forte. E este é o segredo que qualquer cristão pode transformar em prosperidade abundante. Que as pessoas olhem para você e falam, de onde você tirou essa ideia? Como você sabe isso? Onde você aprendeu a falar? Onde você aprendeu a tocar? Eu não sabia que você cantava. Eu não sabia que você era tão frio em situações tão difíceis. E onde você vai aprender isso? Aqui na igreja. Trabalhando os nossos ministérios. Se você não é tão novinho assim, já perdeu essa chance, já chegou velho aqui, há esperança. 4.0. Você está no momento em que nós vamos cruzar a terra prometida. Você está no momento em que os outros vão ter medo de você. Essa é a minha mensagem dia 15 aqui. Quando o povo chegou em Cades Barneia, eles eram medrosos.
e os habitantes eram gigantes. Quando o povo, depois de 38 anos, chegou em Gilgal, eles eram gigantes, e os habitantes de Jericó eram os medrosos. É uma postura, eu sou mais Deus. Então eu quero orar com vocês agora, para que vocês, primeiro, tenham um espírito voluntário. Segundo, ofertem daquilo que o Espírito Santo já deu de despojo na sua vida. Se você sabe que o que você recebeu é milagre, não tenha como seu. Entregue o que é milagre. Terceiro, para que Deus levante no nosso meio uma pessoa que faça invenção de invenções. Que os nossos Bezaléis gerem prosperidade para a nossa sociedade. As ideias que você vai ter, vai abençoar todo mundo. A força que você vai ter, vai transformar. Porque nós, como igreja, acreditamos em você. E nós queremos levantar uma estrutura que deixe as pessoas de boca aberta. Chama a turminha aqui da música. Nós queremos orar por vocês. Existe um projeto no estado de São Paulo chamado CIT, Centro Integrado de Tecnologia, Centro Internacional de Tecnologia e Inovação. O governador Dória aprovou o CIT, especificou a verba e designou uma área onde ele vai atuar. Essa área é Escola Politécnica, Jaguaré, CEAGESP. E dá essa volta. Aqui na nossa frente, em frente ao horizonte, está o IPT, Open Lab. É um ponto do CIT. Na esquina da Politécnica com a Marginal está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aquele prédio todo colorido que tem lá na esquina. E lá no CEAGESP, onde hoje é o CEAGESP, a ideia é que haja o maior centro de tecnologia limpa da América Latina, o que eles chamam de Vale do Silício do Brasil. Esse vai demorar um pouquinho para tirar o pessoal de lá e transformar aquela área em empresas com tecnologia. Esse um pouquinho é o tempo em que nós aqui, nessa escola, e vocês aqui nessa igreja, criemos jovens cientistas, jovens criadores, pessoas com ideias criativas, gente pensando o impensável. E quem vai nos ajudar é Israel. São os cientistas de lá que estão querendo fazer a ponte com a gente. Então nós temos que crer que esse é o tempo, que Deus está levantando isso. A pergunta é, Irão ou Bezalel? Você vai fazer cobrando, e Salomão vai cobrar depois o imposto para poder pagar a conta? É assim que o governo faz. Constrói as obras, depois cobra o imposto. Ou é oferta voluntária do despojo e gente voluntária na entrega? Nós queremos abençoar você nisso. Então, enquanto eles cantam aqui, eu queria que você ficasse pensando na sua vida, sua carreira, sua profissão, seu conhecimento, o que você aprendeu. E esse cabedal de conhecimento que você tem, essa capacidade de trabalhar, seja num pano, seja numa madeira, seja num metal, seja fiando, seja construindo, aquilo que você sabe na vida, você possa entregar para Deus. Deus, eu sei fazer conta. Deus, eu sei administrar. Eu sei vender. Eu sei estruturar. Eu não sei nada. É isso que Deus vai te usar. Naquilo que você tem na mão. Mas você tem que entregar isso.